Agora a gente vai adiante para tratar de outro tema da educação, tema pelo qual passam muitas das respostas que a gente procura, né? E que precisa ser semeado para ter uma colheita, e demora muitas vezes a colheita, mas ela precisa acontecer. A gente traz ao programa o secretário de Educação aqui de Porto Alegre, secretário Leonardo Pascoal. Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia, Giane, bom dia, Rosane, toda a audiência da Rádio Gaúcha. Sempre um prazer falar com vocês, especialmente para abordar aí os avanços que a educação de Porto Alegre vem tendo. Eu queria começar com o senhor entendendo como Porto Alegre reduziu em 40% a fila de vagas na educação infantil. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, no fim do ano passado eram 3 mil crianças esperando, agora são 1.800. Como isso foi feito aqui por Porto Alegre e se a previsão continua a ser zerar essa fila até o fim do ano que vem? Nós criamos no primeiro semestre mais de 1.600 novas vagas na educação infantil de Porto Alegre, com 3 frentes, né? Abrindo, quando possível, mais algumas vagas na rede própria municipal, nas escolas municipais, onde, claro, a gente tem menos margem ali de manobra, porque são escolas já com a sua capacidade praticamente toda ocupada, mas abrimos muitas vagas na rede parceirizada, que são as OSCs, né, as organizações da sociedade civil que gerem escolas que são em áreas do município, majoritariamente, e também abrimos muitas vagas novas junto à rede privada credenciada. Nós lançamos um novo edital de credenciamento e tivemos um aumento muito significativo na procura das escolas privadas credenciadas. Reunimos com essas escolas para entender as suas demandas e o que tornaria atrativo esses editais, e tivemos um avanço bem significativo nessa oferta. Por isso a gente reduziu aí de mais de 3 mil vagas, né, mais de 3 mil vagas em aberto, né, em demanda que a gente tinha, para hoje em torno de 1.800 vagas ainda a serem destinadas, né? Então uma redução de mais de 40% no total que a gente tinha no início desse ano. E quando, secretária, vocês devem zerar essa fila para a educação infantil, considerando-se que a prefeitura tem uma perspectiva de construir novas escolas com auxílio da iniciativa privada e também tem conseguido reformar escolas com o auxílio da iniciativa privada? Embora o programa de governo do prefeito Sebastião Mello e da vice-prefeita Betina tenha assumido o compromisso de zerar a fila de espera da educação infantil até o final do mandato, portanto até o final de 2028, nós nos desafiamos internamente, estamos trabalhando para tentar zerar essa fila até o final do próximo ano, né? Portanto até o final de 2026. Lançamos recentemente o projeto Infância em Construção, em parceria com 7 institutos, para a construção e ampliação de 12 escolas de educação infantil, né, nessa parceria com institutos privados sem fins lucrativos. Seguimos ampliando as vagas, né, na rede parceirizada e na rede privada credenciada, e vamos também encaminhar licitações ainda nesse semestre para a construção de novas escolas próprias, né, para também ampliar a nossa rede própria, as nossas escolas municipais. Então são várias frentes em andamento, que a gente pretende aí que grande parte delas estejam concluídas já, para que a gente consiga zerar essa fila no final do próximo ano. Como é que está sendo feita essa parceria com o setor privado e quem que vocês gostariam de ter parceria? Quem está ouvindo e tem interesse em fazer essa parceria, como faz, secretário? Nós temos, né, relações já estabelecidas com alguns institutos e fomos organizando ainda melhor essa relação ao longo dos últimos meses, desde o início do ano, aqueles institutos que tinham a intenção de investir e contribuir para a educação infantil de Porto Alegre. Então, oportunizamos, né, que eles pudessem escolher algumas áreas públicas para a construção dessas escolas. Eles vão fazer a construção, então, né, vão construir os prédios ou ampliar nessas áreas que são de propriedade do município de Porto Alegre, portanto isso se incorpora ao patrimônio público, sem nenhuma contrapartida do município, e ao final então eles nos entregam essas escolas, e aí a secretaria ou faz a gestão própria ou faz uma parceria, né, com alguma organização de sociedade civil para fazer a gestão, e a secretaria faz o custeio então da manutenção desses espaços, né? Então
São 7 institutos, né? Instituto Jama, Instituto Cultural Floresta, Instituto Alma Mater, Instituto Ling, Instituto Elda Gerdau, Instituto Maria Rampeter e o Instituto Franco, que são nossos parceiros, e outras instituições, né, dessa natureza que quiserem se somar aos nossos esforços são muito bem-vindas. A gente tem uma rede muito parcerizada e as parcerias do setor privado são fundamentais para que a gente consiga levar a educação pública e de qualidade para todos os porto-alegrenses. Esse projeto Infância em Construção, que o senhor fala para construir, ampliar 12 escolas de educação infantil, elas serão feitas com o recurso desses institutos. Eu peço para o senhor explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes como é que vai ser e também como é essa que vai ser inaugurada já na próxima sexta-feira na Restinga. Isso, essas 12 obras, né, que é a construção ou ampliação de 12 escolas de educação infantil, vão ser custeadas integralmente por esses institutos privados, sem fins lucrativos, num investimento aproximado de 35 milhões de reais. Então, 100% de recurso privado. Ao final das obras concluídas, a Secretaria, então, se encarrega de fazer a gestão do espaço, seja diretamente ou por meio de parceria. Na próxima sexta-feira vai acontecer na Restinga a inauguração de mais uma escola da nossa rede parcerizada, Escola Comunitária Padre Pedro Cunegatti, que é uma escola que foi construída com recursos do Instituto Maria Rampeter, e que agora a Secretaria de Educação, então, fará o custeio da operação mediante uma parceria com a Rede Calabria. Então, já a partir de sexta-feira, a escola estará aí de portas abertas para ampliar a nossa oferta na Restinga, né, que é um bairro-cidade, né, da capital. Secretário, na última vez que nós conversamos, o senhor anunciou o reforço escolar para que aquelas crianças que ficaram para trás, que não conseguem acompanhar, sejam atendidas. Como é que está a implementação desse projeto e como é que o senhor está administrando a polêmica sobre o fato, que também conversamos aqui, de que esses monitores que vão ajudar as crianças não têm informação específica de professores? Primeiro, o programa está em implantação dentro do nosso cronograma, então fizemos reuniões aí com praticamente todas as comunidades escolares para falar com os pais dessas crianças, né, sobre a importância do programa, sobre as oportunidades que o programa traz em termos de aceleração do processo de aprendizagem. E com todo respeito, para mim essa é uma não polêmica, né, porque essa crítica está muito estabelecida em particularmente ali um conjunto de instituições ou de pessoas, né, que são críticas a todas as políticas em geral que a Secretaria faz, porque tem um componente político ideológico por trás, até porque a prática que nós estamos adotando nesse programa, ela não difere em absolutamente nada do que já é a prática nos demais programas de contraturno escolar que Porto Alegre já tem há vários anos com diferentes instituições. Então, isso foi só uma tentativa de tentar descredibilizar um programa que é muito meritório, que vai atender mais de 10 mil estudantes na rede, vai triplicar a nossa educação de tempo integral no fundamental e vai nos permitir avançar em aprendizagem. Infelizmente, tem gente que quer fazer as coisas sempre do mesmo jeito e querer colher resultados diferentes, né? Mas a gente está muito comprometido em fazer coisas que a gente tem evidências que funcionam e que possam impactar de verdade a vida dessas crianças e jovens da nossa rede de educação. Começa Lembrando, hoje? prefeito, quanto vai custar para a prefeitura e quantas crianças serão atendidas? O programa de contraturno? Exato. Tá. O programa de contraturno, se nós atender, ele é pago de acordo com o número de crianças atendidas, né? Então a gente só paga as vagas que estão efetivamente ocupadas. Se nós ocuparmos todas as vagas que são mais de 10 mil vagas, né? Ele tem um custo aí de aproximadamente 4 milhões de reais por mês, aproximadamente. E começa hoje o reforço, secretário? Ele vai começando de forma gradativa porque a gente está fazendo a preparação dos espaços, né? Então ele está iniciando aí ao longo dessa semana e na próxima, mas a gente vai iniciando tão logo as salas vão ficando prontas, porque são em diferentes espaços na cidade, não são dentro das escolas, porque infelizmente as escolas não têm salas sobrando, né, para atender no contraturno esse universo todo de estudantes. Então a gente tem salas modulares que estão sendo instaladas, né, no pátio de algumas escolas, aquelas que tinham terreno disponível para isso, e imóveis locados próximos das escolas também. Então é
um grande esforço operacional, logístico, para conseguir, num curto espaço de tempo, triplicar o número de estudantes atendidos em educação de tempo integral no nosso ensino fundamental, né? Um movimento histórico de crescimento dessa oferta e que, claro, tem uma complexidade operacional e logística muito grande, por isso que a gente vai iniciando à medida que essas estruturas vão ficando prontas. O senhor falou em 10 mil estudantes atendidos. Nesse primeiro momento, são quantos? Vai dependendo da adesão das famílias. A gente vai ter condições de já atender os 10 mil, né? Claro que essas salas vão ficando prontas, enfim, esses espaços vão ficando prontos, a gente já vai atendendo. Mas a gente já vai ter, ainda no mês de agosto, a capacidade de atender os 10 mil que nós estamos ofertando as vagas. Mas aí vai dependendo, claro, da adesão das famílias. Então, se as famílias, né, desse contingente todo de estudantes já aderirem ao programa, a gente já consegue atender todo esse público. Se não, à medida que a adesão for acontecendo, a gente vai ofertando isso e a gente só faz, né, o pagamento do programa mediante a ocupação efetiva das vagas. Secretário, como é que vocês vão tentar convencer os pais de que isso é importante? Porque a gente já viu outras experiências em que os pais têm resistência, muitas vezes, em mandar a criança para o turno integral e, nesse caso, mandar para a recuperação, né, das aulas que ele não teve em anos anteriores ou que ele não conseguiu, os conteúdos que ele não conseguiu aprender. Em geral, a gente tem uma grande procura por parte das famílias da educação de tempo integral, né? Então, normalmente nas escolas a gente acaba tendo fila de espera nos programas de contraturno que, via de regra, acabam não conseguindo atender 100% da demanda. Então, já é uma procura natural das famílias. Alguns cuidados que a gente tomou no desenho desse programa é que, em primeiro lugar, ele fosse todos os dias, naturalmente, né, de segunda a sexta-feira, e pudesse cobrir todo o turno inverso. Então, para além do atendimento regular que esse estudante tem no seu turno, seja manhã ou tarde, ele tem um atendimento no programa de 5 horas e 30 minutos. Então, pega o turno todo, que facilita também a organização das famílias. Para além disso, né, vai ter alimentação, vai ter um trabalho que, embora focado em recomposição de aprendizagem, é um trabalho que tem uma dinâmica, uma ludicidade muito grande para tornar também esse espaço um espaço atrativo para que esse estudante permaneça. Os estudantes menores, a gente sabe que essa decisão, ela é uma decisão que está muito mais ligada à decisão dos pais. E os estudantes maiores, aqueles mais do fim dos anos finais, claro que ali são estudantes que acabam já tendo um poder de influência, de decisão maior frente a adesão ou não ao programa, né? Por isso que a gente está fazendo muitas conversas e eu tenho convicção de que o programa em curso, as famílias vão ver a qualidade do programa, né? Porque a maior parte, né, desses líderes que vão atuar ou são professores aposentados ou são professores em formação, né, que são universitários de cursos de pedagogia, de licenciatura, e tem uma proposta pedagógica que, além de muito eficiente em termos de melhoria dos resultados de aprendizagem, dos níveis de aprendizagem desse estudante, olha para a individualidade, para a especificidade desse aluno e também, né, observa propostas que são atrativas para que esse aluno fique ali naquele espaço ao longo de tanto tempo e possa, né, com isso também aprender de uma forma mais divertida, de uma forma mais lúdica. Secretário, o senhor falou que era apontou que seria tentativa de desqualificação e disse que há evidências. 2 ouvintes aqui perguntam quais são essas evidências sobre as quais vocês se apoiam para fazer esse tipo de colocação desses profissionais ainda em formação ou, né, que já haviam deixado da profissão. O Instituto Alicerce já trabalha com Porto Alegre há algum tempo, né, que é o nosso parceiro nesse programa, assim como vários outros municípios do Brasil em que esse instituto atua, né? Foi selecionado por meio de edital de credenciamento, assim como outras instituições, e a gente tem relatórios, né, individualizados sobre os alunos atendidos. É feito, no início desse atendimento, é feita uma avaliação diagnóstica individual do estudante para ver qual é o nível de aprendizagem dele naquele momento, quais são as habilidades em que ele tem mais potencialidade, mais fragilidades, e a partir daquilo ali é desenhado um plano, então, de aceleração dessa aprendizagem de forma personalizada. E ao final de um conjunto de semanas, que a gente chama de sprint pedagógico, né, onde
se propõe uma série de atividades focadas na recomposição para aquele estudante, então feito novas avaliações, e assim a gente vai corrigindo o percurso até que esse estudante vá, de fato, avançando em termos de níveis de aprendizagem, né? Então, tudo isso tem fartas evidências, né? Porque a gente tem esses relatórios periódicos, vamos ter relatórios mensais de cada estudante, de cada turma, e não é algo que a gente está inventando aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte, né, é uma capital que também tem mais de 10 mil estudantes atendidos por programa similar, né, não 100% igual, mas por programa similar, e é uma atuação nacional com fartas evidências, né, um método já validado, testado e que funciona. A gente não está inventando a roda, o que a gente está fazendo é colocar as crianças e jovens como elemento central da política pública de educação de Porto Alegre e não as paixões ou ideologias de alguns que por muito tempo foram o ponto central de muita coisa e que acabaram não dando resultado, infelizmente. Então a gente coloca as evidências científicas a serviço da aprendizagem dos porto-alegrenses, especialmente dos que mais precisam. A iniciativa e o investimento nessas escolas, o senhor falou aí dos institutos, peço para o senhor repetir, e se tiver empresários, pessoas que gostam dessa causa e que podem investir nessa causa, como elas fazem para contatar o senhor ou a prefeitura? Você quer que eu repita os institutos envolvidos? Isso, o Instituto Jama, Floresta. O Instituto Jama, o Instituto Cultural Floresta, o Instituto Maria Rampeter, Instituto Elda Gerdau, Instituto Franco, Instituto Ling e Instituto Alma Mater. E empresários, instituições que estiverem acompanhando, quiserem auxiliar, podem entrar em contato diretamente lá com a secretaria, né, e pedir, né, uma reunião lá que a gente atende com o maior prazer, porque a gente quer o quanto antes poder estar zerando essa fila, e não só zerando, mas entregando muita qualidade, né? Nós estamos num momento agora de estruturação do sistema municipal de avaliação de Porto Alegre, justamente para que a gente tenha não só o acesso garantido, mas que a gente possa estar olhando para a qualidade. Né? Qualidade, claro, em termos de aprendizagem, quando a gente fala muito do fundamental, mas qualidade nas diferentes dimensões também, quando a gente fala para a educação infantil. Né? Então, que todos tenham vaga, mas que todos tenham vaga em escolas que possam ofertar a qualidade que a gente espera. Secretário, eu queria mudar de assunto com o senhor, mas continuando, obviamente, na sua... queria saber como é que está repercutindo entre os professores, entre os diretores, a proposta da Secretaria da Educação, da Prefeitura, de instituir uma gratificação para os professores vinculada ao desempenho. Porque muita gente critica dizendo assim, vão pagar mais para os professores fazerem aquilo para o que eles já são pagos, e a rede de Porto Alegre, comparada com a do Estado, ela até remunera um pouco melhor. Mas vocês estão recebendo um retorno positivo, e qual é a lógica desta remuneração por desempenho? O retorno está bastante positivo desde a proposição inicial, né, quando nós enviamos o projeto para a Câmara, a repercussão já foi positiva entre a rede e havia uma grande expectativa, né, pela aprovação e também pela sanção. O prefeito Sebastião Melo sancionou essa lei na semana passada. A gente está agora na etapa de regulamentação. E, na verdade, né, quem critica, né, muitas vezes esquece de que isso também é feito no setor privado. Né? O setor privado também procura incentivar, né, ou procura induzir estrategicamente resultados positivos a partir de gratificações, né, de remunerações adicionais que possam ser feitas aos seus funcionários, né? Seja quem trabalha por meio de comissão, seja quem recebe participação nos lucros. Então, essa gratificação ela vai estar olhando para questões relacionadas à assiduidade profissional, à conduta, né, desses profissionais, a participação em ações de formação continuada, que é algo tão fundamental quando a gente olha para os bons cases de sucesso em educação, né, quando a gente quer ter redes de sucesso, e também para contribuição para a melhoria dos indicadores educacionais. Então, esses 4 principais critérios, né, eles vão balizar a concessão dessa gratificação, que tem parcelas mensais e tem parcela anual. No conjunto dessas parcelas, vamos falar assim, são 13 parcelas, né, 12 parcelas mensais mais uma parcela anual. No conjunto, é possível que um professor ganhe, né, ou qualquer outro servidor da secretaria ganhe, no conjunto do ano, até R$15 mil de remuneração adicional. Claro que se todos os itens forem atendidos integralmente, né? Essa gratificação ela vai ser proporcional ao atingimento desses objetivos, dessas metas, né? Então, é uma forma da gente induzir estrategicamente
determinadas ações da secretaria, participação dos servidores e colher ali na frente o que a gente espera, né, resultados melhores em termos de níveis de aprendizagem num trabalho de rede. Essa gratificação não é uma competição entre servidores, todos podem ganhar. Então, o que a gente está é estimulando justamente o contrário, estimulando o trabalho colaborativo em rede para que a rede como um todo possa crescer junto. Quando deve ocorrer o primeiro pagamento, secretário? Nós temos o processo de regulamentação agora, Rosane. A nossa expectativa é poder pagar a primeira parcela na folha de setembro, né? Ao final do mês de setembro. O que a gente tem agora é a etapa de regulamentação, vai ser feito um decreto regulamentando então a lei, e aí depois tem ajustes de sistemas ali para que isso possa ser lançado na folha de pagamento. Então a expectativa é no final de setembro estar podendo fazer a primeira parcela. Obrigada, secretário Leonardo Pascoal. Esperamos outras boas notícias aí nos próximos meses em relação à educação de Porto Alegre. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Podem ter certeza que no depender da gente, do nosso trabalho, vai ter muita notícia boa aí nesse segundo semestre. Um grande abraço. Obrigada.